Vamos lá, pessoal, segunda metade da revisão de Brasil, República, século XX. Século XX aí, vamos embora, a partir da República Democrática. Em 1945, devido à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer? Bom, Vargas se postava como um ditador, Estado Novo, alinhado ao fascismo. Durante a guerra, ele entra ao lado dos Estados Unidos, dos aliados que lutavam contra a Itália, Alemanha, Japão, o famoso eixo, e se torna aí uma postura um tanto contraditória de Vargas, né? Como Vargas, fascista, numa postura fascista brasileira, apoiava o combate ao fascismo e lutava contra o fascismo de Benito Mussolini. Então, tudo isso fez com que Vargas fosse pressionado por uma série de movimentos e ele acabou renunciando a partir daí. E abriram-se eleições em 45 para 46. Nessas eleições, um candidato de Getúlio Vargas, o Eurico Gaspar Dutra, acaba sendo eleito presidente militar, ex-ministro de Vargas, e assim que Dutra assume o poder, ele inaugura a República Democrática, que é justamente o período pós-Estado Novo, pós-ditadura de Vargas, por isso esse nome. Então vamos para o slide e vamos começar a ver as principais características dessa fase do governo de Eurico Gaspar Dutra. Bom, passou aqui. Vou me colocar bem pequenininho para não atrapalhar vocês. Voltando para o slide aqui. Olha só que interessante, pessoal. Algumas características básicas para o vestibular aí do governo de Eurico Gaspar Dutra. Primeiro, Dutra, ele declara alinhamento do Brasil durante a Guerra Fria. Pode lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial, em 47, começa oficialmente a Guerra Fria. E ele declara esse alinhamento aos Estados Unidos. O Brasil agora automaticamente está alinhado. Não é um alinhamento pragmático, do tipo, estou alinhado com você se eu for beneficiado. Não, é um alinhamento ideológico. Parece com o alinhamento que o Brasil hoje declarou ao governo de Trump em 2019, um alinhamento ideológico, um alinhamento automático, não importa o que seja, somos teus parceiros, somos fiéis a você. Então foi isso que aconteceu com Dutra. E aí o Brasil passa a estar desse lado, né, dos Estados Unidos, e começa a combater o comunismo, a onda vermelha, enfim, aqui. Por exemplo, Dutra vai caçar o mandato de muitos políticos que eram de origem do Partido Comunista, do PCB, que foi criado lá em 1922, após as grandes greves que a gente já comentou. E, além de caçar esses mandatos, ele vai romper relações com a União Soviética. Vai fechar os partidos de esquerda, eu diria. Outra coisa importante é que nessa época, Dutra ele vai facilitar as importações do Brasil, né? Para alguns produtos ele vai zerar as tarifas de importação, as taxas, as barreiras alfandegárias, e o Brasil vai abrir as portas para um suposto livre mercado que vai beneficiar os estrangeiros nesse momento. Não havia tanto incentivo para a produção nacional. E aí, apesar do governo Vargas já ter passado. E aí uma curiosidade que o Brasil começa a importar televisão e não tinha nenhum canal de TV nessa época. Deve ser bem curioso. Muitas importações, a nossa balança fica desfavorável, a gente começa a queimar as divisas, ou seja, a graninha que o Brasil ganhou na Segunda Guerra Mundial, exportando insumos para a guerra, divisas que era a poupancinha em dólar que o Brasil tinha. E outra característica muito importante do governo Dutra é o plano SALT, né? Que está aí no slide para vocês. Ó. SALT, saúde, alimentação, transporte e cuidado. Não vai falar educação. Saúde, alimentação, transporte e energia. Ele promete que vai investir nessas bases para promover a industrialização, o desenvolvimento do país. Isso lembra um pouquinho, é como se ele estivesse copiando um pouquinho o New Deal, né, lá de Franklin Delano Roosevelt, aquele presidente que assumiu o país, os Estados Unidos, após a crise de 29, em que fez uma parceria. O Estado gasta em infraestrutura e atrai investimentos a partir daí. Então ele investe nesses setores, não vai chegar a colocar em prática esses planos, é mais um discurso,
para construir algumas estradas, algumas hidrelétricas pequenas. A alimentação não consegue diminuir os níveis, né, consideravelmente de fome, enfim. E o Brasil acaba que não atrai tantos investimentos. Após o governo de Dutra, nós teremos o segundo governo Vargas, a segunda era Vargas. E aí, bastante atenção. Como o governo de Dutra foi um governo de muito endividamento externo do Brasil, balança comercial desfavorável, da desvalorização da moeda, consequentemente você vai ter muita inflação. E aí, com essa inflação, o salário mínimo vai ser corroído. O poder de compra do brasileiro diminui muito. Então, o que vai acontecer? Isso vai abrir espaço para Vargas, com o discurso do trabalhismo de Vargas, da CLT de 43, das primeiras leis, o país dos pobres. Vargas resolve se candidatar, ele se candidata na eleição de 50, 49 para 50, ele acaba sendo eleito presidente do Brasil. E olha que interessante, ele assumiu por um golpe em 30, ele foi eleito internamente pelo Congresso em 34, deu um golpe em 37, Estado Novo, renunciou em 45 e foi eleito pelo povo de maneira direta, democrática, em 50. E aí havia o slogan, né? O velhinho voltou, deixa o velhinho trabalhar, Vargas volta nos braços do povo. Só que o governo de Vargas vai ser muito difícil. A crise econômica que se instaurava no Brasil, ele não vai conseguir sanar. Ele vai chegar a nomear João Goulart como seu ministro do trabalho, e João Goulart vai chegar a propor aumento de 100% do salário mínimo, não vai conseguir passar no Congresso isso, e Vargas começa a atrair para si o ódio dos ditos políticos entreguistas. Tem até na ficha de vocês o atrito entre os partidos. Por exemplo, Vargas tinha criado ainda ali no final do Estado Novo o PTB e o PSD, um para representar os trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, né, trabalhista, e o outro o PSBD, Partido Social e Democrata, da burguesia. Então, ele representava os dois níveis de sociedade ali. E era considerado um populista, porque ele transitava entre os ricos e os pobres. Nessa época, ele vai receber uma posição muito grande de um partido chamado UDN, União Democrática Nacional. A União Democrática Nacional tinha como grande líder o governador da Guanabara, que era um estado naquela época. O Rio de Janeiro era desmembrado ali em 2 estados, era o Distrito Federal, Rio de Janeiro, e a gente tinha Niterói, Guanabara. E o grande governador da Guanabara nesse momento, né, polêmico, era esse cara aqui, ó, chamado de Carlos Lacerda, que era o dono de um jornal chamado de A Tribuna da Imprensa, redator de jornal. Enfim, Carlos Lacerda fazia críticas muito duras a Vargas, inclusive muitas críticas levianas, né, até. O Brasil está atolado no mar de corrupção. Não havia um dia em que Vargas não fosse atacado pelos grupos da Tribuna da Imprensa, também dos jornais do Roberto Marinho na época, né? Futuro ali dono da Globo. Enfim, que começaram a tramar, tinha muitas notícias falsas também contra Vargas, a fake news já. E a Globo e a Tribuna trabalhavam ali para derrubar Vargas a todo custo. Até que Vargas ele consegue atrair a atenção do brasileiro, apesar da crise. Ele convoca a população para ir às ruas para protestar contra o entreguismo, né, que seria a ideia de deixar as nossas jazidas de petróleo na mão dos estrangeiros e empresas norte-americanas. A Esso, por exemplo, nessa época, estava de olho no Brasil, empresa, né, de postos, de petróleo e tudo mais. Carlos Lacerda, a Globo, né, o Roberto Marinho, melhor dizendo, eles eram a favor, sim, dessa entrada norte-americana, da autorização para que empresas norte-americanas extraíssem petróleos e ganhassem grana aqui. Vargas vai se colocar contra, vai chamar o povo brasileiro às ruas e vai convocar a campanha O Petróleo é Nosso. Pressiona o Congresso e consegue aprovar a criação da Petrobras em 53. A sua proposta de aumentar o salário mínimo desagradou o empresariado, a UDN, Roberto Marinho e outros grupos conservadores. Conservador entre aspas, tá? Esse termo é bem debatível, elites eu diria. E Vargas acaba se vendo no meio de uma confusão. Ali em 54, em agosto de 54, Carlos Lacerda aqui, ó, esse cara aqui,
ele sofre um atentado na rua Toneleiros, ali em Copacabana, por trás da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, perto do litoral ali. E ele acaba sofrendo um atentado que não foi encomendado por Vargas. Ele não morre. Quem morre é Rubens Vaz, um oficial da Aeronáutica, inclusive é nome de um espaço público lá no Rio. A culpa é colocada em Vargas, Carlos Lacerda culpa Vargas, e Vargas acaba sendo amuado, entre aspas, acuado, melhor dizendo, pelas forças militares, que decretam que se ele não renunciar, ele vai ser derrubado, preso. Vargas, que não era culpado pelo caso, acaba escrevendo uma carta-testamento, ainda em agosto de 54. No final, ele diz, sai da vida para entrar na história. E ele acaba dando um tiro no peito e se matando no Palácio do Catete, que era a sede presidencial lá da capital fluminense. Com a morte de Vargas, a população sai às ruas, polvorosa, revoltada, né, contra Roberto Marinho, contra a tribuna da imprensa. As sedes desses jornais são destruídas, vocês olham aí nessa imagem, a população depredando as sedes de jornais. Né? O povo que ora fazia protesto contra Vargas não aceitou. Vocês provocaram a morte de Vargas. E aí, o caixão de Vargas foi levado em cortejo pela população. Foi uma consternação muito grande. Me lembro, inclusive, que minha avó dizia que o dia mais triste do meu avô foi a morte de Vargas. E, diante disso, nas próximas eleições subsequentes, nós teremos ali em 55 a candidatura de Juscelino Kubitschek, que foi ministro de Vargas, um médico, foi governador de Minas Gerais. Só que um pouquinho diferente de Vargas, enquanto Vargas defendia um desenvolvimento com capitais nacionais, que a gente chama de desenvolvimentismo nacional, ou nacionalizante, Juscelino Kubitschek vai defender o que a gente chama de desenvolvimentismo com capital estrangeiro, ou internacionalizante. Ele vai atrair capitais estrangeiros sob o lema, o slogan Brasil 50 anos em 5. Né? Ele vai prometer desenvolver o Brasil 50 anos em 5 anos e vai trazer muitas multinacionais para cá. Inclusive, uma maneira de incentivar o desenvolvimento do Brasil, a integração de todo o país, era a criação da capital Brasília, que ficava no coração do Brasil ali. Uma forma de... Já era um projeto antigo do Segundo Império, levar a capital para o centro, por uma questão de segurança nacional. Mas Juscelino vai, ao mesmo tempo que pensar numa segurança nacional, sair de perto dos grandes conglomerados de imprensa que estavam no Rio, e também uma maneira de forçar a integração de todas as regiões por estradas a Brasília. Brasília ela é inaugurada em 60, no dia 21 de abril, Tiradentes, feriado. Custou muito caro, endividou muito o Brasil com os bancos internacionais, sobretudo com a FMI, que foi criada ali junto com o escopo da ONU, enfim, na Guerra Fria. O Brasil fica endividado, Brasília é construída por 60 mil candangos nordestinos que saem do norte e nordeste em direção ao centro-oeste. Esses caras, depois que Brasília é inaugurada, ficam endividados. Surge uma grande periferização de Brasília, dos entornos, do sudeste também, do sul. Suquinho de uva. Nordestinos que fugiam da seca, né? Nordeste, galera do norte também, chamados de candangos. Hoje, curioso, quem nasce em Brasília, quem não é... Que assim, a primeira população de Brasília era de funcionários públicos que não nasceram lá, não haviam nascido. Mas os seus primeiros filhos, aquela geração Legião Urbana, Capital Inicial, Aborto Elétrico, Plebe Rude, década de 70 e tal, esses jovens eram chamados de candangos, né? Então tem os candangos que foram aqueles que construíram Brasília, geralmente nordestinos, e depois hoje é muito comum chamar, eu sou de Brasília original, nasci lá, eu sou candango. Bom, multinacionais, construção de Brasília, aqui ó, cidade planejada, nesse slide. Um outro aspecto é que Juscelino, como era um cara boa vida, bom vivant, ele era chamado de presidente Bossa Nova. E nessa época explodiu no Brasil, nos Estados Unidos,
a influência desse gênero, da MPB, da música popular brasileira, que era uma mistura ali do samba com jazz, né? As notas com sétima, nota com note blue, né? Quem toca música aí tá ligado, pentatônicas, enfim. E cantando temas nacionais, né? A beleza do Brasil, o romantismo, enfim, a vida no Rio de Janeiro, da boemia e tudo mais. E aí ele é chamado de presidente Bolsa Nova por conta desse contexto. Ele também criou algumas obras importantes, algumas usinas hidroelétricas e com destaque, tentando forçar o desenvolvimento do Nordeste, ele cria a Sudene. Se vocês forem ali perto da Universidade Federal de Pernambuco, na frente ali do Hospital das Clínicas, vocês vão encontrar a Sudene. Enfim, endividamento, o Brasil cresceu dependendo do capital estrangeiro, o rodoviarismo cresceu, a construção de estradas, a favelização, a periferização, e após Juscelino veio Jânio Quadros. Jânio Quadros ele foi eleito em 60 com apoio das ondas, entre aspas, para a época, ditas conservadoras. Ele era de um partido desconhecido, tinha sido vereador de São Paulo, prefeito, teve uma carreira, eu diria, exponencial, muito rápida. Ele tinha o lema que eu vou varrer a corrupção do Brasil. A música era varre, 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 vassourinha. Né? Chegou a hora de, enfim, limpar o meu Brasil. Acho que era mais ou menos isso, não sei se é bem isso. E ele teve um governo muito polêmico, porque ele assume, desconhecido, ele era uma figura estranha, às vezes óculos com um durexzinho aqui, cabelo com farinhazinha, esse pó, que ele simulava como se fosse caspa, em cima do terno. Adorava parar na Paulista ali, ou no Mercado Paulista, para comprar bauruzão. Adorava tomar café em copo americano. Então ele vestia aquele papel de um homem popular, né? Na verdade é populista, né? Próximo do povo, olha, eu sou igual a vocês. Enfim, assim que ele assume, ele cria algumas campanhas de moralização do país. Para ele, o grande problema do Brasil era a falta de moralização. Então, os temas de Jânio Quadros eram sempre temas ideológicos. Tudo era ideologia, ideologia, ideologia. O problema do Brasil era ideologia, que fazia com que o Brasil não crescesse, né? A vida não moral do brasileiro, pregressa, enfim. Então ele chegou a proibir, por exemplo, corrida de cavalo dia de semana. Ele chegou a proibir briga de galo. Não que isso seja ruim. Acho interessante proibir a briga de galo, sobretudo. Proibir lança-perfume no carnaval. Então, assim, proibir as mulheres de usarem biquíni na praia. Obrigar as mulheres a usar maiô. Então eram medidas extremamente, eu diria... Eu não vou dizer esdrúxulas, para ninguém dizer aí, nossa, você está julgando, doutrinador, né? Um presidente totalmente ideólogo, enfim, que dizia combater a ideologia. Mas eu vou dizer que eram medidas, no mínimo, completamente inadequadas e despropositadas e em nível de prioridade zero, né? O país tinha prioridades maiores para resolver e ele sempre aparecia com temas insignificantes e polêmicos, decisões polêmicas, decretos polêmicos. Então, ele acaba não durando muito tempo. Tem até uma passagem interessante que ele quis decretar que o Brasil, a partir de agora, seria um país independente em suas relações exteriores. Ele afronta os Estados Unidos e diz, ó, eu não estou nem de um lado nem do outro. Nem de um lado nem do outro. Nessa época tinha acontecido na Indonésia, pouco antes, a conferência de Bandung, né, que foi a conferência que, de alguma maneira, tornou as colônias do neocolonialismo independentes. E elas pregavam a ideia do terceiro mundismo, né, que é, eu não estou nem do lado do primeiro mundo, que é os Estados Unidos, nem do lado do segundo mundo, que é a União Soviética, o socialismo. Eu estou ali, eu posso ser socialista ou capitalista, mas eu não estou apoiando ninguém. Então ele se decreta independente e neutro na Guerra Fria. E como prova dessa neutralidade e prova de poder, ele acaba chamando Che Guevara, que foi um dos líderes da Revolução Cubana, junto com Fidel Castro. Che Guevara vem aqui ao Brasil, era um médico argentino,
E ele condecora Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul para mostrar para o mundo que o Brasil era independente. Ele não era comunista, ele não apoiava Che, não apoiava a Revolução Cubana, mas era uma demonstração de poder, de neutralidade. Reata relações com o Bloco Socialista, relações comerciais. Então ele quer manter comércio com os Estados Unidos, com a União Soviética ali, enfim. E o que importava para ele era a neutralidade. Ele acaba tendo que renunciar, as pressões foram muito fortes. Escreve uma carta dizendo que forças ocultas me oprimem e me impedem de governar, querem me caluniar e tudo mais. Queria ser um segundo Vargas, mas era uma espécie de golpe que ele queria dar, porque ele chamou o apoio popular, porque o discurso moralista dele atraiu muita gente, as vassourinhas, né? E tal. Ele tinha os ícones da vassourinha e tal. Eu estou pensando em outras coisas aqui, mas que eu vou. No meu momento aqui é mais revisão. Mas vamos pensar o seguinte, vocês devem estar pensando também comigo. E aí, como ele atraiu muitos moralistas e tal, aí ele escreve uma carta renunciando, mas continua em Brasília. E ele espera que a população saia às ruas para pedir para que ele fique. Só faltava ele ter Twitter, né? E fazer lives no YouTube. E aí, é engraçado que ninguém vai basicamente defendê-lo. Ele acaba tendo o pedido de renúncia aceito pelo Senado, enfim, e acaba saindo. No lugar dele, quem vai assumir é João Goulart. João Goulart era vice de Jânio Quadros. Interessante que naquela época você tinha uma votação, entre aspas, bicameral. Não sei se esse termo é o mais adequado nas ciências políticas. Mas você não é bem bicameral porque você não vota em duas câmaras. Mas você votava em presidente e vice-presidente ao mesmo tempo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho que eu quero olhar para vocês. Então você votava em presidente e votava em vice ao mesmo tempo. Só que geralmente presidente e vice, aliás, eu falei tudo errado, né? Você votava em presidente, corrigindo. Você votava em presidente e em vice. Na mesma votação, ao mesmo tempo, só que eles eram de chapas diferentes. Eu acho que ficou mais claro agora. Então eles não precisavam ser a mesma chapa, como, por exemplo, agora tivemos Haddad e Manuela Dávila, por exemplo, Bolsonaro e Mourão, né? Então, acabou que a população votou num cara completamente diferente do outro. João Goulart, ele era trabalhista, ele foi ministro do Trabalho de Vargas, não era comunista, defendia o desenvolvimento com capital nacional, ele herdava aquela ideia de Vargas. É bom lembrar que Vargas foi um perseguidor do comunismo durante o Estado Novo, perseguiu, sumiu com diversos comunistas e tudo mais, prendeu Luiz Carlos Prestes da ANL, entregou Olga Benário, né, para o serviço alemão, o Estado alemão. Ela acabou morrendo num campo de concentração, porque eles eram comunistas. Então ele foi um perseguidor muito voraz do comunismo. Então, como herdeiro de Vargas, do trabalhismo de Vargas, é muito arbitrário dizer que Jango era comunista. Falso. Não faz sentido. Ele nunca se disse comunista. Agora, o fato é que quando Jânio renuncia, Jango está na China, né? Assinando acordos, porque Jânio tinha reaberto essa fonte, esse fluxo comercial. E aí, a UDN, Carlos Lacerda, a Globo, eles começam a dizer, o jornal o Globo, que Lacerda, ou que João Goulart, Jango, o vice de Jânio, Jango era comunista, ele está na China. E começaram a pleitear parte do Congresso que ele não assumisse. O vice não pode assumir. Mas a Constituição dizia que o vice tem que assumir quando o presidente está ausente ou renuncia. Mas esquece a Constituição. Ele é comunista. Parece que as coisas voltam, né? E aí, Jango, ele acaba assumindo. Inicialmente o Brasil virou parlamentarista por uma manobra do Congresso. Depois o Brasil volta a ser presidencialista. E o que fato é que é o seguinte, a grande característica do governo dele ele não tem apoio do Congresso, ele vai ter que buscar apoio popular. E nessa perseguição, nessa busca por um apoio popular, o que Jango vai fazer, cara? Ele vai apoiar as ligas camponesas, que são movimentos ruralistas que aconteciam aqui em Pernambuco e depois se alastraram pelo Brasil inteiro. Começou lá em Vitória de Santo Antão, os sindicatos camponeses exigindo lei sobre a terra, depois vai ser aprovado o Estatuto da Terra, exigindo também
regulamentação do trabalho no campo. Enfim, era um avanço muito bacana que acontecia no campo. Eita, não posso dizer bacana, né? Mas muito interessante e tal. E aí o que acontece? Jango busca o apoio desses grupos, mas também vai querer, para conseguir apoio popular e fortalecer o seu presidencialismo, ele busca propor as reformas de base. Anota aí, é muito importante isso, as famosas reformas de base. A ideia dele era o seguinte, a gente vai fazer uma reforma tributária, uma reforma educacional, né, bancos nacionalizados, educação para mais pessoas, uma reforma eleitoral, voto para analfabeto também, reforma agrária, mas a ideia dele não era tirar os latifúndios, era usar, por exemplo, terras devolutas, terras improdutivas, a margem de estradas, por exemplo, fazer essa reforma, enfim. Eram diversas reformas que ele não conseguiu apoio no Congresso para fazer e que, na visão dele, gerariam uma estrutura para que o Brasil pudesse receber investimentos. Desenvolvimentismo, não é comunismo. E aí, acaba que ele começa a chamar a população, tipo, ou vai no Congresso, ou a população apoia o Congresso, e ele vai fazer o comício da Central do Brasil, com centenas de milhares de pessoas. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Centenas de milhares de pessoas nesse comício aqui. Deixa eu aumentar a imagem aqui, ó. Vocês estão vendo? E acaba que nesse comício ele diz que as reformas de base vão sair. Vão sair por vontade do povo, mesmo que seja na marra, com a pressão popular. Então, nesse contexto, o que vai acontecer? O que acontece é que as oposições, sobretudo encabeçadas pela UDN, começam a fazer uma grande manobra para retirar Jango do poder, porque ele representava uma ameaça. E aí, o que acontece? A UDN, Carlos Lacerda, algumas organizações da Igreja Católica, a grande mídia, a Globo, por exemplo, eles começam a se juntar, reforçam o discurso de que ele é comunista e que o Brasil vive um risco de uma comunização, de uma cubanização. O Brasil viver o que estava acontecendo em Cuba, a Revolução Cubana, de esquerda, e aí Jango acaba sendo retirado do poder por ação civil-militar. Para alguns, isso foi um golpe, para alguns, isso foi uma revolução ou uma contra-revolução. Para alguns, derrubou-se o presidente legítimo, eleito como vice, que tinha qualidades para assumir a presidência e que buscava apoio popular para aprovar no Congresso uma reforma. Derrubou-se de maneira ilegal. Para outros, na verdade, ele representava uma ameaça para o país, comunista, e aí foi a maneira de salvar o país de uma ditadura comunista. Alguns assumem que foi implantada uma ditadura, a partir daí. Alguns dizem que foi uma pura democracia, derrubando um presidente ilegítimo. É bem estranha essa tese, né? E alguns assumem, sim, foi uma ditadura, mas para evitar uma ditadura pior. Então é um campo minado tão grande, de tantas versões e falácias, inclusive, que a gente, bom, de alguma maneira conceitua como golpe militar de 64. Para mim é golpe militar de 64, mas alguns chamam de regime, o período que se estabelece a partir daí, regime civil militar. É importante que houve a grande participação da sociedade civil, tá? E alguns outros vão chamar esse ato de derrubar Jango de contra-revolução. Evitaram a revolução socialista. A minha visão está clara, mas eu respeito a tua visão, tá? Apesar de achar que não há muito embasamento, muita coerência para outra visão, entendeu? Então vamos embora. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Então vamos seguir um pouquinho mais. Aqui Luiz apareceu ali, mas já voltou. Ela está brincando, daqui a pouco eu vou brincar com a minha filhota. Luísa Flor, minha japinha. Então vamos lá, galera. Espero que vocês estejam bem aí, tá?
Infelizmente a gente não conseguiu fazer a transmissão ao vivo, mas tá sendo legal, tá sendo legal. Qualidade boa, sem trava, enfim. Vamos embora. Tá sendo uma grande honra trabalhar com vocês e experimentar esse modelo, né? Eu acho que a gente tá aí conectado, século XXI total, espero que vocês estejam gostando. Vamos agora falar da próxima etapa, que é a penúltima etapa de hoje. Deixa eu voltar para o slide maior e vou me colocar pequenininho, tá bom? Então vamos lá. Ó, para o slide aqui. Vamos seguir um pouquinho. Então, nesse mesmo contexto de derrubada de Jango, pouco antes tinha acontecido a marcha com Deus pela liberdade. Os jornais diziam que 500 mil pessoas, mas a gente já comentou isso em sala, né? Tem geralmente esses aumentos, né? Quando o movimento é meu, eu boto 1 milhão. Quando não é, eu digo que é 10 mil. E, enfim, esses dados não são comprováveis, os 500 mil, mas os jornais noticiaram, fake news, né? Mas muita gente realmente foi contra a Jango, contra o comunismo, contra o perigo vermelho, vamos limpar o Brasil. E aí começa o regime civil-militar, ou ditadura militar, tá? Ditadura civil-militar. Eu coloquei isso aqui, mas não era para estar aqui, tá? Deixa eu fazer só uma breve correção aqui com vocês. Eu vou voltar. Esse slide não era para estar aqui, tá bom? E eu vou fazer uma revisãozinha básica com vocês, enquanto eu volto aqui para mim. Deixa eu fazer só a correção, que aqui acabou indo um slide do outro tema, tá? Um momentinho. Coisa louca, né? Corrigi um slide no meio do percurso. Mas tá tranquilo, acontece. Bom, vamos lá. Acho que agora a gente volta bem. Pronto. Deixa eu voltar com vocês aqui na tela. Pronto. Observa o seguinte, deixa eu aumentar um pouquinho. Dá pra gente observar tudo aqui. Ó, primeira coisa. Quando o Jânio é forçado a renunciar, é derrubado, destituído por um outro lado para outros, como para mim, lembrando que eu respeito a tua opinião, tá bom? As principais características desse período, que vai durar 21 anos. Primeiro, nas leis. Houve a aprovação de uma série de atos institucionais, os AIs. Deixa eu comentar alguns deles, principalmente. AI 1 era uma espécie de limpeza do Congresso. Por exemplo, a destituição, a caça aos políticos considerados de esquerda, de oposição ao novo governo. Inclusive, funcionários públicos perderam seus empregos. Então, era uma limpeza, né, do Congresso, do funcionalismo público. Até militares chegaram a perder o emprego. O AI-2, se liga. O AI-2 seria o quê? O bipartidarismo. 2, bipartidarismo. A criação de 2 partidos políticos, né? A gente tinha naquela época a Arena, que a gente conceitua como um partido que apoiou o regime, e o MDB como um partido que era uma oposição meio que engessada, porque não havia tanta liberdade para fazer essa oposição. Não havia esta democracia que muita gente diz, né? Outros partidos foram caçados, fechados. Isso já é um símbolo de que não há democracia. E aí, outro destaque, a gente teve alguns presidentes nesse período, o Brasil teve, né? Primeiro, Castelo Branco, Costa e Silva. No governo de Costa e Silva, a reação aos movimentos sociais que aconteceram naquela época era muito violenta. É bom lembrar que, nesse período, 68, por exemplo, o mundo vivia lá fora a famosa Era de Aquários, né? Guerra do Vietnã, muitos movimentos que a gente já falou na outra aula, movimentos populares, juvenis, jovens protestando contra o materialismo, movimento hippie, o Woodstock acontecendo nos Estados Unidos, a galera pregando faça amor, não faça guerra, Bob Dylan. Então todos esses movimentos, John Lennon e Yoko Ono casando e protestando na lua de mel contra essas guerras, enfim, todos esses valores contestavam esses conflitos, pediam mais democracia. A Primavera de Praga, né, em 68, movimentos de jovens que viviam dentro da ditadura socialista, da cortina de ferro soviética e queriam democracia também. E no Brasil, isso também teve reflexo, né? Houve, nesse período, a morte de um jovem chamado Edson Luiz, um adolescente, que brigava lá
protestava contra o regime ou a ditadura no restaurante Calabouço e acabou sendo assassinado brutalmente por policiais, por agentes do Estado, o que gerou uma passeata de 100 mil pessoas protestando, né? Também tivemos nessa época, olha que curioso como o jogo vira, né? Aqui, o José Disseu protestando nessa época, o José Disseu que depois foi preso por corrupção e tudo mais, né? Enfim, que tem várias versões sobre ele, mas que de fato é inquestionável que ele cometeu crimes, né? E esse jovem revolucionário naquela época, enfim, hoje uma figura controversa, que tem há quem defenda e há quem combata, né? Aqui, seguindo um pouquinho mais, nesse mesmo período, o Costa Silva ele vai editar o famoso AI-5. A gente falou de AI-1, AI-2, os mais famosos. E o AI-5 é o mais, eu diria, radical dos atos institucionais, né? O primeiro, como eu já disse, é a limpeza no Congresso, no funcionalismo público. O segundo, a extinção de outros partidos, o bipartidarismo, quem é a favor, quem é contra, mas um contra controlado, amordaçado, né? Sem democracia. E o AI-5 vai decretar, por exemplo, a suspensão de direitos individuais, a suspensão da liberdade de expressão, a perseguição de jornalistas, a tortura como método, embora não explicitamente nele, mas tornou um método permissivo em delegacias como o DOPS, né, o DOI-CODE, Departamento de Ordem Pública e Social, DOPS, onde muita gente foi torturada, isso é inquestionável. Pessoas foram mortas, são documentos, são fatos. E o AI-5 foi, para muitos historiadores, a confirmação do que a gente vai chamar de traço não democrático da Revolução ou a explicitação da ditadura militar. Enfim, perceba que eu estou deixando aí julgar como você achar que a sua biografia permite. E aí o que acontece, galera? O terceiro presidente foi Médici. Médici, a grande principal característica cobrada em vestibulares sobre o governo dele é justamente o milagre econômico, né? Ele vai trazer muitos capitais estrangeiros, vai acentuar a presença de multinacionais, como o Juscelino começou, e, consequentemente, a partir daí, o endividamento externo aumenta muito, mas vai se gerar emprego, há um controle artificial da inflação e dos preços, isso é muito claro, é documentado. O Brasil começa a crescer o seu PIB, só que tem um problema aí, né? O endividamento com capitais estrangeiros impede que o Brasil comece a ser autônomo. O Brasil não tem a própria tecnologia e o Brasil acaba sendo vítima de um terremoto internacional que acontece nessa época, que é justamente a crise do petróleo de 73. Curioso que eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. Por exemplo, durante o governo Médici, nós tivemos aí a criação do slogan Brasil, ame-o ou deixe. Inclusive, um dia desse, eu vi em alguns carros isso novamente. Infelizmente, isso está se repetindo, esse tipo de discurso. Brasil, ame ou deixe, ou seja, ou você concorda com o governo ou você não ama um país. Isso está ficando muito comum, né? Outra, durante o governo dele, o Brasil foi tricampeão da Copa do Mundo, isso foi utilizado como propaganda, havia militares na comissão, o Zagallo, o técnico, Carlos Alberto, eu acho, o capitão, se fez muita festa, brasileiro apaixonado por futebol, virou um pão e circo ali na época. Emerson Fittipaldi foi campeão da Fórmula 1 pela primeira vez. O Brasil, ninguém segura esse país, muita propaganda. Só que quando a crise do petróleo aconteceu, aqui a capa da revista Veja, tá lá no Oriente Médio, vocês estudam isso mais profundamente em geografia, a Batalha de Yom Kippur e tudo mais, o Brasil não era autossuficiente de petróleo, nem tinha nem sequer mais de 50% de sua produção nacional de petróleo, para si, né? Então a indústria entra em colapso, combustíveis começam a ficar muito caros, e o milagre econômico é um surto, mais uma vez, de crescimento do PIB. O Brasil quebra, a inflação começa a crescer muito, e em seguida viram outros presidentes, como por exemplo o presidente Geisel, né? Uma iniciativa muito interessante do presidente Geisel, na época, foi a busca por alternativas energéticas, né? A criação do pró-álcool, por exemplo, a ideia de incentivar a fabricação de carros movidos a motores a etanol, né? E aí o Brasil começa a subsidiar a produção de cana-de-açúcar,
começa a produzir menos outros artigos da cesta básica, a inflação aumenta e é um caos na economia. Ele se aproxima, inclusive, da Alemanha Ocidental, a RFA, a República Federal Alemã, para buscar recursos para construir usinas nucleares, como o projeto de Angra 1 e Angra 2. Em seguida, também, o presidente Geisel vai dizer que vai promover uma distensão, né? Que seria uma transição para o fim do regime ou da ditadura militar. E ele promete uma transição gradual, né? Segura, gradual, lenta. A ideia de que eu vou fazer a abertura à democracia, mas de maneira gradual, sem o risco do poder voltar ou chegar à mão dos comunistas. E aí algumas medidas começam a acontecer na transição de Geisel para Figueiredo, com destaque para quê? Por exemplo, o pluripartidarismo. A volta dos demais partidos que não tivessem sigla de comunistas. Mas os demais poderiam voltar. A anistia para os presos políticos. Olha, não se pode dizer que é uma democracia se tem preso político. Se teve gente que foi presa por suas ideias, foi expulso, extraditado do país por suas ideias. Isso é claro. Você pode até defender ditadura, você pode defender a ausência da democracia, uma revolução não democrática, como você quiser fazer o nome aí, criar a nomenclatura, enfim. Mas o fato é que havia gente perseguida por suas ideias, não havia liberdade de expressão. E aí a anistia inicialmente era feita apenas para aqueles que não lutaram com armas, que não foram guerrilheiros. A exemplo da ALN, Aliança Libertadora Nacional, Ação Libertadora, né? Não confundir com a ANL, às vezes uma casquinha de banana, a VPR, o Val Palmares, vários grupos armados participaram nesse momento, a guerrilha do Araguaia, para lutar contra o regime e tal. Né? Inclusive, houve atrocidade dos dois lados, é importante dizer também, reconhecer isso aí. Então vamos seguir. Esquece, tem mais um errinho aqui. Esse slide foi o único que veio errado. E eu peço mais uma vez desculpa a vocês. Mas nada que abale, é só se ligar no que eu estou dizendo. Nada que abale o nosso trabalho aqui. Pronto. Voltando. Deixa eu voltar aqui para o slide com vocês. Desculpa mais uma vez. Mas olha aqui, ó, eu corrigi, eu botei bipartidarismo. Não é unipartidarismo, tá? Unipartidarismo é outra coisa. É um partido só. Havia bipartidarismo, 2 partidos. Corrija aí, por favor. Então, seguindo um pouquinho mais, na nossa reta final de nossa revisão, espero que vocês não estejam cansados. Aproveitem bastante, anotem bastante, revisem bastante. Aqui, ó, um exemplo nesse slide. Aqui, a gente já falou um pouquinho de Geisel, né? Crise do petróleo. Aqui a usina de Angra, construída durante Geisel. Aqui Médici, né? Brasil ame ou deixo. E aqui a usina de Itaipu, construída também ali entre Geisel e Figueiredo, o último dos presidentes militares, uma maneira de buscar alternativas energéticas depois do choque do petróleo internacional. Outra característica interessante desse período final, já com Figueiredo, é o surgimento do que a gente chama de novo sindicalismo, né? É importante lembrar que o regime militar incentivou a alfabetização de metalúrgicos, de operários, o que fez com que esses caras começassem a ter uma consciência de classe maior. Os sindicatos que eram considerados pelegos, né, lá na época de Vargas, sindicatos que eram controlados pelo Estado, começaram a ser sindicatos independentes. E um sindicato muito importante dessa época era o sindicato do ABC paulista, né, que era liderado pelo metalúrgico da Scania, o operário Luiz Inácio da Silva. Depois virou Lula, né? Lula da Silva. E aí a imagem de Lula fazendo alguns protestos contra o regime e fazendo greves e, enfim, exigindo aumentos salariais, né? E melhores condições de trabalho. E ele conseguiu, em algumas dessas greves, resultados favoráveis para a sua categoria. Por um outro lado, à medida que o regime militar ia distensionando, ou seja, ia fazendo a transição para a democracia, como prometido pelo Geisel, começou a haver uma série de ataques, né? Uma divisão entre os próprios militares. Os militares se dividem e entre a escola de Sorbonne e a linha dura, né? A escola de Sorbonne eram os militares que defendiam a transição, a abertura, e a linha dura eram aqueles militares que defendiam a ditadura sanguinolenta, né?
violenta, perseguição, tortura, enfim, Coronel Brilhante Ustra, torturador, por exemplo, torturador, que não deveria ser homenageado, por exemplo, não se homenageia torturadores em democracias, sejam eles quais forem, é importante lembrar, é uma questão de direitos humanos, importante não fazer isso nas redações, tá? Na redação do Enem, por exemplo. Independente de qual seja, o torturador é um torturador, ele diz respeito aos direitos humanos, se é de esquerda ou de direita, não importa. Mas voltou para cá, a linha dura começa a fazer uma série de atentados, né? Atentados em bancas de revistas, em sedes de associações de advocacia, e o maior dos atentados, mais, eu diria, simbólico, notório, foi um atentado feito no Rio Centro, no estacionamento do Rio Centro, que é um espaço de shows lá no Rio de Janeiro. E esse espaço estava tendo ali um show em homenagem à democracia, muitos jovens, Fafá de Belém no palco. E no estacionamento, perdão, um carro estoura, uma bomba explode na mão de um sargento, de um militar, tá? O cara estava armando a bomba para colocar lá no estádio e acaba explodindo na mão dele o atentado do Rio Centro, lá no dia 30 de abril de 81, e que desmoralizou ainda mais o governo militar. Crise econômica, divisão interna, agora os militares eram taxados de terroristas, porque eles acusavam os seus opositores de serem terroristas, eles agora estavam agindo como tal, né? Enfim. E, para finalizar, o final do governo lá do Figueiredo, ele foi marcado por uma campanha, que é a famosa campanha Direta Já. Deixa eu voltar aqui para o slide e ver como é que a gente está dividido aqui. Tá legal. Que as Diretas Já, na verdade, elas foram um símbolo de um projeto de lei chamado de Emenda Dante de Oliveira, que era um deputado do antigo MDB, que depois virou MDB, tá lá do Mato Grosso. Dante de Oliveira propôs a volta das eleições diretas para presidente. E isso passou pelo Congresso, foi apreciado pelo Congresso. A população foi às ruas, a própria Rede Globo começou a apoiar. A Globo, que apoiou o regime, apoiou a derrubada do regime. Daqui a pouco eu vou mostrar umas capas. Acho que eu vou mostrar logo aqui, ó. Olha que interessante. O jornal Globo, quando fala do presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, que assume em abril de 64, quando o Jango é forçado a renunciar, e a Globo diz que ressurge a democracia aqui no cantinho. Então ele chama o movimento militar de democracia e de restaurador da democracia. Recentemente, o jornal, né, o editorial do Globo, já após a morte de Roberto Marinho, mas com a assinatura do seu filho, presidente da Rede Globo, né, eles lançam o editorial dizendo que foi um grande erro apoiar o que eles chamavam antes de contra-revolução democrática, eles hoje chamam de golpe. E disseram que se arrependem de ter apoiado o golpe. Nessa mesma época acontecia o Rock in Rio, que também acontece nessa euforia de transição do fim do governo Figueiredo, de volta à democracia. Milhares de jovens, né, se reuniram para cantar rock and roll e diversas músicas. Alceu Valença estava lá, Elba Ramalho, por exemplo, Cazuza, Iron Maiden, AC/DC, Scorpions, enfim, muita gente boa tocando nesse evento, Paralamas de Sucesso, Kid Abelha, e tocando e comemorando o retorno da democracia, né? Para voltar, a emenda Dante de Oliveira ela acabou sendo boicotada por muitos políticos. É bom lembrar que enquanto o MDB virou PMDB, a Arena virou PFL. Então muitos políticos da antiga Arena acabaram boicotando, faltando a eleição, por esvaziamento, né? Não ter contingente, quórum suficiente. O projeto não foi aprovado, tá? O que ficou acertado foi uma votação indireta no Congresso, como Vargas foi eleito lá em 34. E aí a eleição acontece no Congresso de fato, em janeiro de 85. E de um lado nós temos Paulo Maluf como candidato, do outro lado o Tancredo Neves. Acontece que Maluf acaba sendo derrotado, o dinossauro Maluf, 1 milhão de anos na política,
lá em São Paulo agora, né? E voltou. E o Tancredo Neves, que o avô do Aécio Neves, né? Tancredo Neves era candidato também. E ele acaba sendo eleito. Só que aí surge um detalhe interessante. Como ele era crítico ao regime e tal, ele era tido como um polêmico. Até hoje existe a polêmica do porquê ele morreu. Tem muita gente que diz que não aceita a morte dele. No feriado de Tiradentes. Ele acaba morrendo antes de assumir o governo brasileiro. E aí, quando Tancredo Neves morre, quem assume o seu lugar é justamente Sarney. Sarney ele era o vice de Tancredo Neves. José Sarney, maranhense, foi presidente do Brasil, foi presidente do Senado e se aposentou recentemente da vida política, mas seus herdeiros, o clã Sarney, continua poderoso. Sarney assume e aí dá início ao que a gente chama de Nova República, a saideira, um último momento de nossa aulinha de revisão 4 da FPS. Observa aí nesse slide que eu coloquei para vocês, todos os presidentes do Brasil durante essa nova república, ou seja, após o regime ou ditadura militar. Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Sarney, ele teve um governo um tanto conturbado. Durante o governo dele foi aprovada a Constituição Federal de 88, considerada a Constituição Cidadã, que restabeleceu a democracia ao Brasil, voto universal inclusive para analfabetos, criou leis de proteção aos índios, proteção aos idosos. Então, uma Constituição muito ampla e muito garantista. Também teve uma série de crises econômicas do seu governo, né, como plano cruzado, né? Aliás, plano cruzeiro, enfim. Ele não consegue restabelecer a economia. A inflação em algumas regiões passa de 2.000%. Na próxima eleição é eleito Fernando Collor, depois de uma eleição muito conturbada, com apoio da Rede Globo. A Globo coloca Fernando Collor no poder indiretamente, né? Consegue muitos votos para ele, não vou dizer que coloca, mas consegue. E também depois apoia a campanha dos caras pintados para derrubá-lo. E é curioso, sim, eu nem mostrei o jornal, mas olha a revista Veja aqui, que interessante, né? A revista Veja, considerando Marighella um terrorista, muita gente considera, muita gente não considera, é um debate aberto hoje ainda, né? Então, apoiando o assassinato de Marighella. Aqui depois, ela é um pouquinho mais já no centro, apoiando Geisel, mas de maneira mais discreta, um comando firme, elogiando. Depois ela passa para falar das crises, né, já ali dos presidentes, Costa Silva, Castelo Branco, enfim. E por fim, ela apoia o fim da ditadura, apoia as diretas já. Né? Ou seja, camaleão total, assim como a Globo foi. Vamos voltar. Então, Collor, um governo muito caracterizado por corrupção, mas também pelo neoliberalismo, tanto Collor quanto o Fernando Henrique Cardoso. A ideia de diminuir o Estado, enxugar o Estado, vender empresas estatais, a privatização, tem até uma questão que fala disso. Né? Então, o neoliberalismo foi muito forte nesses dois governos. Collor se envolveu em escândalos de corrupção, acabou sendo impeachmentado, confiscou as poupanças dos brasileiros, isso é muito famoso. Depois o Itamar assume, faz um governo de transição, onde nesse governo vai ser gestado o Plano Real. Um governo muito estável, embora com muitos ministros, muitas demissões, mas muito discreto. Itamar passa a bola para Fernando Henrique em 94, que é eleito, depois de ter participado da criação do Plano Real. Então o grande mote ali é o Plano Real. Ele passou 8 anos no poder. Depois Luiz Inácio Lula da Silva, que se destaca pela ampliação dos pacotes sociais, né, das políticas sociais, como o Bolsa Família, o Fome Zero, ProUni, a ampliação de universidades, mas também, por um lado, como o Fernando Henrique também teve escândalos de corrupção no final do seu governo, Lula também encarou escândalos como mensalão. Depois a Dilma Rousseff, que assume após o governo Lula e acaba entrando
num período de muita conturbação internacional, crises econômicas, a crise europeia, depois alguns escândalos, assim, o menor índice de desemprego do Brasil desde a democracia, pós-85, foi do governo Dilma Rousseff. Mas também, por um outro lado, uma subsequente crise e toda aquela divisão do país em 2013, com a Copa das Confederações, os superfaturamentos das obras, enfim, e o seu impeachment consequente em 2016. Depois, Michel Temer, que assume como transição, né, ali para a próxima eleição, com grandes destaques, muitos escândalos, o escândalo da JBS, por exemplo, tanto que ele acabou sendo preso posteriormente, mas um grande destaque para a alteração nas leis trabalhistas, a reforma trabalhista, a flexibilização das leis, a permissão para terceirização, pejotização e também a entrada do programa de reforma da Previdência Social, que acontece a partir do governo dele, uma certa estabilização da crise, assim, em que sentido? A indústria começa a crescer lentamente, dá sinais positivos do mercado e depois, apesar dos escândalos de corrupção que permearam basicamente todos esses governos, inclusive o governo atual, já com algumas suspeitas, algumas investigações, mas ainda não um escândalo em si comprovado como um mensalão, enfim, mas tanto como um mensalão do PSDB quanto do PT, mas já alguns indícios, por exemplo, né, os laranjas do PSL, já escândalos de corrupção, a questão do Queiroz, enfim, já coisas sendo investigadas e outras a sociedade, enfim, pedindo para que sejam investigadas. Agora, né, os vazamentos divulgados pela Intercept também, tudo sendo divulgado e investigado. Espero que haja direito de ampla defesa para os acusados, mas também direito de investigação e assim que se faz democracia. Então o Bolsonaro assume o poder e aí a gente espera aí para os próximos anos mais notícias do seu governo para poder fazer revisões também. Pessoal, um forte abraço, muito obrigado pela atenção. Estamos aí já batendo quase 1 hora, eu acho, 40 e poucos minutos, mais que isso. E eu desejo para vocês bons estudos. É isso aí. Foquem, revisem. Amanhã eu mando para vocês um materialzinho, um resuminho de monarquia, que muita gente pediu também. E é isso. Bons estudos e boa resolução da ficha. Lembrando que na ficha tem um QR Code com os gabaritos. Tá ok? Valeu, galera. Forte abraço. Um grande prazer e toda a positividade do mundo para vocês. Valeu e boa noite.